A paz do Senhor, meus irmãos, nós louvamos a Deus pela oportunidade maravilhosa que Ele nos dá de podermos aqui com todos vocês meditarmos na lição de número 4 das escolas bíblicas dominicais. Olha só que maravilha, o encontro de Ruth com Boaz é o assunto da lição 4 e nós estamos aqui nos estúdios do CETADB com o pastor Adovilson, de onde vamos iniciar a meditação nesta maravilhosa lição bíblica. Pastor, da paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Hércules, a saudação é sempre na gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos lá para mais uma pré-aula, lição de número 4. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Maravilha, já estamos chegando para a última escola bíblica dominical deste mês de julho. Olha como estamos avançando, progredindo, cada dia mais para a glória do nosso Deus. Vamos lá então, lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz é o assunto. Lembrando que o conteúdo da nossa lição deste terceiro trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Meditando, nós estamos nessas primeiras lições no livro de Ruth, então você pode acompanhar aí com certeza. O textual está no texto do livro de Ruth, capítulo 2, e versículo 12, e diz assim: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Agora, a verdade prática diz: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus, porque este é fiel e justo, com certeza. Vamos então para a leitura bíblica em classe, você pode acompanhar aí com o pastor Adovilson, a leitura de Ruth capítulo 2, versículos de 1 a 4, de 11 e 12, e também o versículo 14 na lição, ou ainda, se você não tem a lição, através da sua Bíblia. Vamos lá. Muito bem, Ruth capítulo 2, verso 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Muito bem, esta leitura bíblica em classe da nossa lição de número 4, cujos objetivos no primeiro ponto é apresentar a proposta de Noemi. Já no segundo é abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E no terceiro ponto, e o último da lição, vamos refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Olha só os assuntos que nós vamos aí perseguir nesses objetivos. Os hinos sugeridos para o devocional pela CPAD está na lição 178 e 410 e também o 473, para você lançar mão e realizar aí um maravilhoso culto de abertura para os trabalhos da escola bíblica. Vamos então com o pastor Adovilson para a definição da palavra-chave encontro, uma vez que é o aspecto principal aqui, o encontro de Ruth com Boaz. Muito bem. O que significa encontro de pessoas nesse caso desta lição? Um encontro é um momento de conexão entre duas ou mais pessoas, no qual elas se encontram para compartilhar experiências, ideias, sentimentos e estabelecer relações. É um substantivo masculino, ato ou efeito de encontrar, de estar diante de alguém. Muito bem, esta aí é a definição da palavra-chave da lição
de número 4, a palavra encontro. Agora nós vamos então introduzir a lição, considerando que na lição anterior o tema central foi a amizade de Noemi com a Ruth, sogra e nora, ou seja, aquela maneira gloriosa de Deus abençoar, não é? Esta relação que havia entre Noemi e Ruth, uma lição bastante proveitosa. Eu quero dizer para você já de antemão, se você está assistindo esta lição de número 4, é a sua primeira, o nosso convite é para que você acesse o canal Cetadeb no YouTube e assista às lições 1, 2 e 3, para você ter aí exatamente a sequência daquilo que nós estamos propondo aqui nos comentários das pré-aulas que estamos fazendo. E já aprendi também que se você não está inscrito no canal, você inscreva. E se você acessou o nosso canal através da nossa página EBD Apucarana no Facebook, não esqueça de curtir a nossa página, porque toda semana nós estamos divulgando ali os trabalhos da Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja em Apucarana, bem como também divulgando estas pré-aulas que nós temos recebido aqui depoimentos e comentários que são feitos, inclusive, você pode acessar no canal no YouTube, de que tem sido bastante proveitoso. Então, aproveite para divulgar para outros, não é? Copie o link desta aula e compartilhe nos seus grupos aí, para que outros irmãos, irmãs, professores, não é? Superintendentes de Escola Bíblica Dominical que desejarem possam também ter acesso a este material que nós estamos produzindo. Agora, nesta lição, um novo personagem vai entrar em cena, e esse Boaz, aquele parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Então, nós vamos ter aí exatamente esse relacionamento que passou a existir entre Ruth e Boaz, dos quais descendem Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Vamos então para o tópico 1 da lição, Boaz, o remidor. Já que o assunto aqui é Boaz, já temos falado a respeito de Ruth, então vamos falar a respeito de Boaz, um homem próspero. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1, antes de entrarmos na lição propriamente dito, Boaz na Bíblia pode ser traduzido do hebraico como força, ou nele a força, mas outros traduzem como rapidez, tá? Boaz, ele prefigurou o nosso Salvador por suas atitudes. Eu me lembro, nós comentamos na aula da Escola Bíblica Dominical na igreja, pastor, quando nós lemos o nome Boaz, vamos nos lembrar de Jesus, Boaz, o resgatador. E olha o que eu escrevi aqui, ó. Boaz, então, ele prefigurou o nosso Salvador por suas atitudes. Ao aceitar o papel de resgatador, ele demonstrou bondade e compaixão. Jesus, na sua misericórdia e graça, veio ao mundo para servir como resgatador e redentor de todos os que buscam pela salvação. Então, aí Boaz é um tipo de Cristo na questão de redenção. Agora na lição está aí, o capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente, poderoso, né? Da geração de Elimeleque. Ruth, capítulo 2, verso 1, diz assim, Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz, tá certo? Então temos aí valente e poderoso, refere-se ao caráter íntegro e a influência de Boaz, além do seu poder econômico. Em suma, era um grande fazendeiro da época. Era um camarada bem posicionado socialmente, com certeza. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Nós encontramos aí Ruth capítulo 2, versículo 5, que diz lá, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, ou seja, tinha alguém responsável ali, né? A quem pertence aquela moça? E o versículo 6 de Ruth 2, o capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. E também temos aí o versículo 23, assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas da cevada e de trigo, entretanto ela ficou morando com a sua sogra. E, portanto, temos aí um grande produtor da época que colhia aí a cevada e o trigo. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor que nós vamos estar agora meditando na continuação desta aula. Muito bem, falando aqui a respeito do remidor e especialmente no caso de Ruth,
haveriam duas prerrogativas que deveriam ser preenchidas. Aí nós falamos do Goel e também do Levir. São duas condições. Então, atenção para essas questões, porque essas são de fato importantes. Nós entendermos que o Goel, que diz respeito à questão da compra da propriedade, não é? Mas o Levir, que também diz respeito à lei do levirato, que deveria se casar. E aí, vamos lá então para essa questão. A expressão da geração de Elimeleque, que nós temos no texto sagrado, não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi, no caso Boaz e Elimeleque, qual era o grau de parentesco deles. Aí nós temos uma afirmativa segundo a tradição rabínica, que afirma que o Boaz era sobrinho de Elimeleque. Como parente próximo, poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. O texto aqui, nós vamos ler para isso ficar bem nítido para os irmãos, bem claro, né? Diz assim, ó, então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. Então Boaz está aqui, não é, conversando com um parente que era mais próximo e colocando essa condição. Aí você observa assim, ó, também ele está dizendo que poderia cumprir o costume antigo do casamento. E aí o texto, a referência é o texto de Gênesis, no capítulo 38, e os versículos de 6 ao versículo de número 11, que é exatamente o que vai tratar a respeito desta lei que ele agora está se referindo, no caso Boaz. E o texto está assim, ó, Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, entra a mulher de teu irmão e casa-se com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele, e aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. O que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que, porventura, não morra também este, como seus irmãos, assim como foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Então nós temos aqui um texto bastante didático em relação a essa questão. O pecado que estava acontecendo, o que se fazia mal aos olhos do Senhor, quando você lê o texto do versículo 9, é o fato de que quando havia o coito, a relação sexual, ele derramava o esperma no chão e não deixava que a mulher fosse fecundada. E isso era mal aos olhos do Senhor, por isso o texto aqui diz que também ele matou. Então, essa é uma característica que nós temos já com base nesse texto. Então, o resgatador aqui, no caso de Ruth, deveria adquirir a propriedade e também se casar com a viúva. Eram duas prescrições distintas que estavam contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando o israelita ficasse pobre e precisasse vender as suas terras, o seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir-lhe. Ou seja, nós vamos colocar assim, digamos que eu empobreci, não é? E um parente mais próximo meu teria a obrigação de adquirir as terras que anteriormente havia sido minha e eu vendi por causa da minha pobreza, e aí ele teria que comprar essas terras novamente de quem tivesse pertencendo naquele momento e me devolver aquelas terras de posse. Essa então é a função do resgatador. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo, ou seja, fazer a mesma coisa. Assim como comprava a terra, comprava o direito daquele escravo e também o resgataria. Então nós temos aqui esse aspecto primeiro em relação. Já a lei do levirato, e aqui nós estamos falando a respeito do Goel, agora a respeito do levir. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado, o levir, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Então tudo indica
que essa prática foi ampliada, seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado do que ele. O texto de Ruth, ainda que não menciona nome, apresenta esse indivíduo, não é? O versículo de número 12 diz assim, ó, porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu, ou seja, alguém que era parente de Elimeleque, mas com um grau de parentesco mais próximo. Esse é quem deveria fazer o resgate. Porém, o Elimeleque foi e conversou, o Boaz, né, foi e conversou com este, no sentido de que ele tinha a condição, tanto para adquirir o terreno, como também o interesse de casar-se com a viúva, porque este que tinha o direito propriamente dito, ele abriu mão, ele até desejou comprar a propriedade, mas não quis se casar com a viúva, possivelmente pelo fato dela ter sido moabita, ou de ser moabita, né? Ele não quis, e aí ele abriu mão desse direito que ele tinha. Agora, temor e respeito é o subponto 3, aqui ainda falando a respeito de Boaz, o remidor. Certo, o tópico 1 e o subponto 3. A saudação de Boaz aos seus empregados demonstra que ele temia a Deus, ou seja, reverenciava e servia ao Deus Jeová. Não é? A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, quando ele chega diante dos seus funcionários, né? Dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Isso é um homem de Deus, não é? A educação e o respeito. Nem tem como ser diferente. Exatamente. Né? Agora, os empregados lhe retribuem com a saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Lá em Ruth, capítulo 2, verso 4, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Ou seja, nós vemos aí uma empresa debaixo da proteção de Deus. De Deus. Não, como aqui no nosso... Não por isso de prosperar, né? A nossa escola teológica aqui também, né? Temos aí as pessoas envolvidas e as pessoas que servem ao Senhor. Aliás, o compromisso a palavra de Deus é a nossa prioridade, né? Agora, veja bem, continuando ali, patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Lá em Efésios 6 e 5, diz adiante, né? 6, 5 de Efésios, servos, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. E o versículo 6, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. E 8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo e seja livre. E ali Efésios 6 e 9, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, ou seja, o tratamento de Deus ele não é diferenciado tanto para patrão como empregado, enfim, todos devem se respeitar um ao outro. E também temos aí Colossenses 4:1, vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Ou seja, essa reciprocidade não é porque tem liberdade que não pode ter respeito. Então, cada um se colocando no seu lugar, patrão e empregado. É uma via de mão dupla, exatamente, né? É uma via de mão dupla. Pois bem, meus irmãos, eu quero aqui, então, encerrando esse primeiro tópico, dizer que Boaz era, de fato, um homem próspero e respeitado por todos que o cercavam. E, com certeza, isso tem a ver também com a sementeira, né? Porque quem respeita, com certeza, também será respeitado. Mas a Bíblia diz que aqueles que se exaltam, esses serão humilhados, serão abatidos. Vamos aqui para um intervalo, nós já vamos voltar. Eu quero dizer para você que aqui nós temos um módulo de livros históricos, que é o módulo do nosso curso básico de teologia, que também traz subsídios para que você possa estar utilizando na sua aula. Então, se você já é aluno do CETAD, consulte o seu módulo de livros históricos. E se você ainda não é,
você precisa ser aluno do CETADB. Veja aí o nosso recado. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denobe, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam: pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção! Aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, tópico 2 da lição, o carinho de Boaz para com Ruth, é o assunto que nós estaremos tratando agora aqui e vamos falar a respeito de pureza que não exclui a ternura. Tópico 2, o subponto 1. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Ruth 2 e 5. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa. Chamando-a de filha, deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Lá em Ruth 2 e 9 diz assim: preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão recolher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba água dos potes que os rapazes encheram. Ou seja, ela teve ali a aminosidade, foi muito bem recebida, não é? Com cuidado, com respeito. É Deus trabalhando no projeto que ele tem que cumprir, usando aí as vidas das pessoas, no caso aí Ruth, para atingir o seu propósito, não é? Agora veja bem, Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral, em qualquer área da vida. Ou seja, corria o risco, mas ele já avisou, já alertou: olha, não incomodem, não toquem na moça, não é mesmo? E aí, continuando, Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses, né? Segundo também aí nós vamos encontrar em 2 Reis capítulo 4, verso 8, não é? E o 9. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. E o versículo 9, de modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Tá? Portanto, as atitudes da pessoa, não é? Já pregando sem muito falar, né? As atitudes da pessoa é uma grande pregação também para aqueles que estão ao redor. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Lá em Marcos, capítulo 2, verso 15,
Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos, não é, que o seguiam. Jesus estava envolvido com essa. Aliás, a Bíblia diz que ele veio para os pobres, não é? Estava envolvido aí com as pessoas, ele não fazia acepção de pessoas. Veja bem também, nós temos aqui o outro texto, lá em João 4, que diz assim, diálogo de Jesus com a mulher samaritana. É um longo texto aí, mas nós conhecemos quando Jesus desce da Galileia para a Judéia e passa por Samaria. Ali ele tem um encontro com a mulher samaritana e tem todo aquele diálogo. Enfim, a mulher ali samaritana, ela se converteu e enfim, começa a pregar. Dali surgiu uma missionária. Portanto, Jesus, ele não faz acepção de pessoas e está com todos, em todos os lugares. Ele não se envolve, claro, com a atitude das pessoas, mas vem para fazer a diferença no meio das pessoas. Muito bem, olha, ele apresenta, né, a forma de viver uma vida liberta, saudável, mas ele mostra isso com ternura e com pureza. E nós temos visto, né, muitas coisas acontecendo nos nossos dias que demonstra exatamente o contrário disso. Homens que deveriam ser, de fato, homens de Deus agindo com impureza e levando ministérios, famílias e igrejas à ruína. Isso é um fato que, inclusive, está na mídia, não é? E é vergonhoso, na verdade, isso aí. Mas, no caso aqui de Ruth, nós vemos que, conforme sugere o subponto 2, Deus estava agindo. A atitude de Boaz deixou Ruth surpresa. Isso porque, como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratado, porque ela era moabita e estava trabalhando nos campos de um judeu, não é? No caso aí, Boaz. Então, podemos dizer que em outra circunstância, em outra situação, ela já seria vista com outros olhos. Discriminada, mas, né? nós observamos que a atitude, não é? A ação era com educação e com muita discrição. Se não, leamos aqui o texto de Ruth 2 e o versículo 7, que diz assim, ó, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã estava aqui até agora, e a não ser por um pouco que esteve sentada em casa. Certamente se cansou, pediu uma licença ali. Então você vê que o bom testemunho que estava sendo dado a respeito dela mostra isso. Educação, discrição. Ela sabia se comportar, não é? Era uma irmã, não é, que sabia se comportar, ainda que sendo moabita, mas agia no meio do povo como alguém respeitoso. E aí, meu irmão, quando você age dessa forma, a resposta vai ser nessa mesma proporção. Impressionada ela ficou, né, no caso Ruth, com o gesto de Boaz, de chegar ao ponto de se inclinar ao chão e de uma forma bastante demonstrando humildade, reconhece que ela é indigna do tratamento que até ali estava recebendo. Veja que o texto bíblico simplesmente vem reforçar isso, porque diz, então, ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, porque achei graça aos teus olhos, ou por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Havia uma motivação especial para que Boaz tomasse essa conduta. Ele já conhecia, né, já havia recebido testemunho a respeito da bela história que Ruth estava vivendo com a sua sogra Noemi, a maneira como ela havia deixado a sua pátria, vindo com Noemi para as terras de Israel. Boaz já havia sido inteirado a respeito disso. Então você observa que um bom testemunho abre portas. É como diz uma máxima, que a palavra convence, mas o exemplo, o modo de vida, ele arrasta. E é aí exatamente que nós temos esta confirmação. O bom testemunho abrindo portas para Ruth, era o que estava acontecendo. Isso é a ação direta de Deus, que nós já estudamos nas lições 2, 3 e agora estamos vendo aqui reforçado esse aspecto na lição de número 4.
um crente que dá bom testemunho a respeito de Deus e da sua fé, certamente receberá como recompensa portas abertas que trarão para ele e que redundarão em bênçãos, né? Sem dúvida. O ponto agora, Isso, subponto 3, o sensível ponto e 2 espiritual. E o subponto 3, não é mesmo? Está escrito aí, Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. Quando eu li esse daí, eu lembrei de Jesus. Olha lá, Boaz e Jesus. É uma colocação que não tem na lição. Sensível. Jesus demonstrou uma profunda empatia e compaixão pelas pessoas ao seu redor. Ele se colocava no lugar dos outros, entendendo as suas dores e necessidades. Jesus era terno, ou seja, afetuoso, meigo. É aquilo que nós dissemos, né, pastor? Boaz é um tipo de Cristo. Quando nós lemos Boaz resgatador, né, da nossa querida Ruth, a Moabita, nós vamos lembrar de Jesus, aquele que nos resgatou do mundo, ou seja, morreu pelo mundo todo. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Ruth 2,12 diz lá, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ele estava dizendo, Deus conhece todas as coisas e viu o bem que você fez a Noemi, certo? Agora veja bem, Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Ele podia falar, não, você é gentil, eu não vou recolher você. Com certeza. Mas ele tem essa espiritualidade conforme está aí. Ele aceitou a Moabita, que era realmente um povo pagão, conforme nós vimos aí no início das nossas lições. Mas ele, o homem espiritual, sabe que não tem barreiras e Deus não trata ninguém com a acepção, né? E como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Lá em Ruth 2:13, e disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. E eu sequer sou como uma de suas servas. Veja bem a profundidade espiritual de Boaz recebendo esta moça. Muito bem, então nós vamos aqui encerrar esse tópico 2 da nossa lição, dizendo que Boaz tratou Ruth com ternura, respeito e sensibilidade espiritual. Exatamente como o pastor Adolfo já tem dito aqui, em relação à pessoa bendita de Jesus Cristo, que igualmente a cada um de nós, que éramos alheios, não é, à fé em Deus, ele também nos trata com ternura, com respeito e demonstra esta sensibilidade, inclusive porque era o verbo e se fez carne e habitou entre nós, e como ser humano ele pôde experimentar em si, não é, o que é viver assim como nós estamos vivendo hoje. Então, meus irmãos, nós temos a certeza de que o nosso Senhor é aquele que sabe muito bem aquilo que nós, cada um de nós, estamos passando enquanto vivemos na terra. Vamos para um intervalo e vamos retornar aqui e vamos falar a respeito da colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Já voltamos. Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADIB traz até você o curso Perguntas Escatológicas, esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único que contém 250 páginas. Traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADIB.
Glória a Deus, tópico de número 3, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência, é o assunto que nós estaremos abordando agora aqui, já falando sobre a lei da semeadura. Essa não falha. Essa não falha. Tópico 3, então, e o subponto 1, não é? A lei da semeadura. Uma cosmovisão secular. Essa cosmovisão secular é uma religiosidade sem Deus, não é? Produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por Ele. E eu me lembrei, pastor, quando eu li isso daí, é a questão dos deístas. Os deístas, tem aí um ensino deísta, que tem origem, lógico, nas filosofias gregas. Eles afirmam que Deus não intervém no funcionamento do mundo natural, de forma alguma, permitindo que ele siga as leis da natureza, que ele configurou quando criou todas as coisas. Ou seja, ele criou todas as coisas, foi embora. Deixou o mundo aí, o Deus dará, né? Então, nós estamos vivendo num tempo desse deísmo, né, implícito em muitas ideias que estão surgindo aí. E isso é fruto de uma incredulidade crescente que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Está aí o Lucas 18, versículo 1 a 8. Mas eu vou ler só o 8 e eu lhes digo: ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, nós estamos vendo essa sequência. O mundo está ficando cada vez mais materialista. Estão aí relativizando a palavra de Deus e só com os olhos voltados para o material. E temos aí também o 1 Timóteo 4:1 que diz assim, isso aqui é o perfil do homem dos últimos dias. 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios, são os apóstatas. Então nós temos essa cosmovisão secular, que é uma religiosidade sem Deus. E tem alguém, é aquele que crê que Deus existe, mas também vive como se ele não existisse. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth, ela decidiu servir a Deus de Israel, em vez de Quemós, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía sacrifício a crianças. Números 21 e 29. Ai de você, Moabe, você está destruído, ó povo de Quemós. Era o Deus principal dos Moabitas. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amoreus. Então nós encontramos aí abandono desse Deus aí. E temos também a outra referência na lição, 1 Reis 11, 7. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar a Quemós, o repugnante Deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante Deus dos Amonitas. Então veja bem, ela abandonou isso, abandonou a idolatria e vai se seguir ao Deus vivo, ao Deus que Noemi servia, não é mesmo? Agora ela começa a experimentar a mão invisível de Jeová, Jiré, o Deus que provê, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Segundo Coríntios 9, 6, diz assim, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. E Gálatas 6 e 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Fato, realidade, é a lei da colheita segundo a semeadura. Plantou, colhe. Aliás, a Bíblia diz que quem planta vento, colhe tempestade. E aí vale uma reflexão. O que estamos plantando hoje, no presente, nós vamos colher no futuro, com certeza. Muito bem. Plantar não é obrigação. Não é. Mas a colheita, sim. Depois que plantou, a colheita vem. Né? E se você planta uma sementinha, você não colhe uma sementinha só, né? Você colhe muitas sementes. Então, vamos lá. Subponto 2 da lição, os acasos de Deus. Nós temos aqui na lição, o primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Então alguém vai dizer, isso aí foi
é um acaso, isso aí a turma costuma dizer hoje, né, que isso aí não tem nada a ver não tem nenhuma ligação. Você veja que quando nós lemos o texto de Ruth, no capítulo de número 2, e esse versículo que nós temos a referência aí, o versículo de número 3, ele diz exatamente assim, ó, foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Então, lê o 2 para o senhor ver. O 2... E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai, minha filha. Ou seja, ela foi aleatória, foi buscar um local. Ela, na verdade, o que ela estava querendo era víveres, né? Exatamente. Ela queria apanhar espigas para que pudesse ter alimento. Ela queria trabalhar para ter paga. Era só o que ela queria. Então, a gente pode dizer, não foi uma coincidência, isso foi uma cristocidência, né? Foi a maneira como Deus trabalhou para que a provisão chegasse, a bênção chegasse e Deus estivesse cuidando da família, porque Ele governa o mundo. O Deus que governa o mundo. Ele governa o mundo e cuida da família. Para ela, não é, no caso para Ruth, era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência divina, ou seja, Deus provendo os meios para que a história acontecesse. Glória a Deus. E desta união de Boaz e Ruth nascesse o Redentor. Olha só que coisa gloriosa. Deus, meus irmãos, Ele tem o controle de tudo e age em favor daqueles que o amam. Olha só o texto de Romanos. Paulo escreve aos Romanos, uma igreja bastante sofrida para o seu tempo, e ele deixa esta mensagem que nós temos aí em Romanos 8, e o versículo de número 28, que diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus, então, determinando aquilo que seria o futuro de Ruth, sem que ela imaginasse que seria assim. Quando ela retorna, né, para casa, e ali ela está com Noemi, ela conta para Noemi onde é que ela havia trabalhado. E quando Noemi recebe aquela notícia dela, ela exulta, ela se alegra, exatamente porque ela, né, Noemi, sabia que Boaz, por ser um parente próximo, poderia resgatá-las daquela situação que elas estavam vivendo. Veja aí Ruth capítulo 2, versículo 20, diz assim, então Noemi disse à sua nora, bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Quando a Ruth chegou, disse, olha, trabalhei, colhi e tal, granjeei o nosso sustento. Mas onde você trabalhou? Trabalhei na propriedade de um camarada chamado Boaz. Aí a alegria de Noemi foi ainda mais completa, porque entendia exatamente que o Boaz seria e poderia ser o resgatador. É uma esperança que nasce agora no coração daquela pobre viúva. Esperança essa que também nós temos demonstrado pelo Jó, não é? Quando nós lemos o capítulo 14 de Jó, os versículos 7 a 9, a Bíblia diz assim, ó, porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Aleluia. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a palha, mas morto o homem e consumido assim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Assim como as águas se retiram ao mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e segue o texto, mas ao cheiro das águas brotará. Ou seja, a esperança, assim como para um tronco que está ali, que parece morto, ao cheiro das águas tem broto, tem vigor, e assim Noemi viu renovada a sua expectativa de poderem ambas, tanto Noemi a sogra quanto Ruth a nora, saírem daquela situação de miséria e de pobreza
que até aquele momento estavam experimentando. Agora, pastor, para fechar, o resultado da colheita. Olha o tópico 3, o subponto 3, alguns frutos de nossas ações, isso aqui é muito sério, são colhidos rapidamente, de imediato. Outros levam tempo para aparecer. O fato é que vão aparecer, aliás, eu separei aqui, Hebreus 4:13, lembrei, não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, o que estamos plantando hoje, a colheita virá. Então vale uma reflexão, o que é que estamos plantando? E ninguém está escondido dos olhos do Senhor. Alguns frutos de nossas ações são colhidos rapidamente. Outros levam tempo para aparecer. Mas está dizendo aí, vai aparecer em um momento ou outro. Vai chegar o tempo. Pela forma graciosa com que era tratado, Ruth colhia cereais em abundância, diariamente nos campos de Boaz. Ruth 2 e o 17. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. E o verso 21. Continuou Ruth a moabita, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros, até que termine toda a minha colheita. Quando Deus abençoa, Ele abençoa para valer mesmo. A colheita garantia a sua sobrevivência e a da sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação entre março e abril, colheu cevada, e abril e junho colheu o trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra Ruth 2:23. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. Mesmo assim, não abandonou. Estamos juntas aí. Uma colheita ainda maior seria por ela em tempo oportuno. Lá em Eclesiastes 3:1, temos aí a questão do tempo, do trabalhar de Deus. Para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Vejo também Deus trabalhando nos propósitos. O fato é que devemos ficar na presença de Deus, se esforçando para obedecer a sua palavra. E os propósitos de Deus na nossa vida vai acontecer conforme a vontade dele e conforme o tempo dele, tá certo? E temos aí também, nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Lá em Isaías 64:4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, o olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E nós estamos esperando no Senhor, e Ele está ouvindo, Ele está vendo as nossas necessidades. E no tempo certo, suprirá com certeza. A história de Ruth com Boaz revela a validação da lei da semeadura, ou seja, ela vem para confirmar a lei da semeadura e o bom plano de Deus nas nossas vidas e também no mundo, assim como fez com Ruth. Foi assim também que Deus, assim como Deus tratou com Ruth, é assim que Ele também trata com cada um de nós. Agora vamos para a conclusão da nossa pré-aula. A lição é a de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. Muito bem, a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Vamos continuar com fé em nosso Deus. Sua prontidão em cuidar da sogra levou a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. Então, tudo isso que nós estamos comentando aponta lá para Jesus. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo das suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Ou seja, vamos nos manter firme, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E ainda que de repente você esteja ali esperando, aguardando, né, algum tipo de retribuição que não vem, porque às vezes não tem o reconhecimento pelo trabalho que você faz, não desanime, porque aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, ele está observando cada detalhe, e assim como agiu em favor de Ruth e Noemi, que permaneceram fiéis e no tempo oportuno abençoou, mudando a situação na vida delas, ele também pode fazer com qualquer um nos dias de hoje. Agora eu quero dizer para você que foi para nós uma satisfação grande
ter você conosco aqui, participando desta pré-aula. Se você gostou e se você ainda assim ficou com alguma dúvida, você pode colocar nos comentários, porque nós temos dado retorno a cada um dos comentários que recebemos aqui em cada uma das aulas. Então, se tem alguma dúvida, pode mandar e nós estaremos respondendo, devolvendo, fazendo a devolutiva. E o que você pode fazer ainda são duas coisas importantíssimas. Nós precisamos de oração da igreja para inspiração, para que o Espírito de Deus esteja sempre sobre as nossas vidas, nos inspirando, mas ainda você pode nos auxiliar divulgando, não é, esta pré-aula. Então copie o link aí desta aula, compartilhe com outros irmãos, porque o nosso trabalho aqui é feito de forma gratuita, para que os nossos irmãos tenham a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Esses slides que nós utilizamos aqui nas aulas, nós estamos fornecendo eles gratuitamente. Os irmãos que têm interesse, é só colocar para a gente aí o telefone de WhatsApp para que a gente possa adicionar você na lista de transmissão, e aí semanalmente você também estará recebendo, não é, os slides gratuitamente. Deus abençoe, pastor Edovilson. Deus abençoe, a paz do Senhor a todos os nossos queridos professores e alunos. Deus abençoe você, seu ministério, sua família, e até a próxima pré-aula em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.